Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje, segunda-feira, dia 11 de 2024. Aleluia, glória a Jesus. O Senhor tem nos dado o prazer de servi-lo mais um dia. O Senhor tem nos revelado a nós, por isso nós estamos alegres, estamos vivendo um tempo de privilégio de poder estudar todo o livro de João, todo o Evangelho de João, desde o começo. E por isso o nosso coração se alegra, porque tem muita gente que, né, gostaria de ter esse privilégio, não pode, não tem como ter esse privilégio, não tem como participar, ou vive em um lugar onde a palavra de Deus não é autorizada. Alguns simplesmente, por situações adversas, não aprendem a ler, não têm oportunidade de conseguir ler a Bíblia, sonham em ler a Bíblia e não aprenderam a ler por causa das dificuldades da vida, mas amam a palavra mesmo sem saber ler, porque escutam, né, as pregações, e nós temos o privilégio de saber ler, de ouvir as pregações, de estar online, de estudar no conforto de casa, poder compartilhar com as outras pessoas. Isso é um privilégio que as pessoas têm, muitos têm sonhado, e nós devemos estar com o nosso coração muito alegre e satisfeito por esse presente da gente ter a palavra de Deus em nossas mãos. Inclusive, agora no mês de dezembro, no segundo domingo de dezembro, nós vamos comemorar o Dia da Bíblia. Então, nós devemos ter o nosso coração grato ao Senhor por esse presente. Eu quero convidar você a orar. Vamos orar? Senhor, nessa noite nós louvamos o teu nome e te agradecemos pela tua palavra, que é o nosso alimento. Ela é a nossa bússola, a nossa regra de fé e prática. O Senhor se revelou a nós de tantas formas, mas a sua palavra, Senhor, veio a nós como um presente. Nos ensina, Espírito Santo, nessa noite, a não só aprender com o intelecto, com a inteligência, com a mente, mas principalmente a termos o nosso raciocínio, o nosso pensamento transformado, mudado pelo poder da tua palavra. Que o nosso entendimento seja transformado. Precisamos desesperadamente de uma mente sarada, de um discernimento transformado, de raciocínio transformado, porque assim, Senhor, teremos os nossos olhos transformados, nosso coração transformado, nossas atitudes, Senhor. Eu quero pedir a Ti, faz da nossa mente uma mente obediente, dá ao nosso raciocínio, um raciocínio santo do alto, uma mente espiritual que ama, Senhor, a Tua palavra. Toma total controle do nosso raciocínio, do nosso pensamento, das nossas emoções e decisões. Transforma, Senhor, nossos neurônios, sara cérebros, mentes, nessa noite através da Tua palavra. Sara, Senhor, da loucura, sara da esquizofrenia, sara, Senhor, da epilepsia. Sara, Senhor, de tantas coisas. O Senhor é Deus que sara através da Tua palavra. Eu creio. Nós cremos, Senhor, e te louvamos nesta noite no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. A Bíblia ela é tão extraordinária, gente, tão extraordinária, que eu acho que deveriam fazer um estudo sobre as pessoas que aprendem a ler só através da Bíblia. Pegam a Bíblia e sozinhos aprendem a ler. É, já ouvi muitos testemunhos inclusive, o meu sogro aprendeu a ler através da Bíblia. Sozinho, né? Sozinho. Lá se esforçando, estudando, lendo, juntando as letras, ele aprendeu a ler através da Bíblia. Então, a Bíblia, ela sara o nosso raciocínio de uma tal forma que o Senhor faz o milagre da gente aprender até a ler através da palavra de Deus. E eu acho que deveria ser feito um estudo sobre isso, porque já existe um estudo que mostra que a Bíblia transforma nosso raciocínio, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela transforma a gente de uma forma tão extraordinária que você pode pegar, por exemplo, uma poesia, um livro de poesia, um livro de uma história extraordinária, de um best-seller.
Pega esse livro e deixa lá com os presos para eles lerem. Eles vão ler, vão aprender algumas coisas, talvez aprendam, talvez não. Agora, deixa a Bíblia. Eles não só vão aprender a ler, mas vão ter um comportamento totalmente transformado. Além de ser salvos através da palavra, conhecer Jesus, vão ter um raciocínio totalmente transformado, vão começar a pensar de forma totalmente diferente. É isso que a palavra de Deus faz, é isso que a Bíblia faz, é nisso que nós cremos. João, capítulo 13, nós vamos encerrar hoje o capítulo 13 e a gente deve começar o 14, que a gente não deve, apesar do 14 ser pequeno, a gente não vai conseguir terminar o 14 hoje. João capítulo 13, versículo 31, a minha Bíblia tem uma divisão que diz assim, ó, Jesus prediz que Pedro negará. Depois que Judas saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aleluia. No versículo 31 aqui, Jesus sabe que a gente vamos criar a cena, lembra? É a última ceia. Nós vimos da última vez o que aconteceu na mesa da última ceia. Nós conseguimos juntar as peças. Você que não estava, dá uma assistida lá no nosso estudo da semana passada, que está lá no YouTube. A gente juntou as peças, eles estavam na mesa. Jesus prediz que será traído por Judas. Ele fala quem é aquele que vai traí-lo, né? Para João e para Pedro. Ele fala para os dois. E Jesus vira para Judas e fala assim: olha, aquilo que você tem que fazer, faz logo. E Judas se levanta e sai. Aí os outros discípulos ficam achando que Judas levantou para ir resolver alguma coisa, porque ele ficava com dinheiro, né? Comprar alguma coisa para ceia, coisa desse tipo. Depois que Judas saiu, aí começa o versículo 31, que foi onde a gente leu aqui. Depois que Judas saiu, Jesus disse. Então, a partir daqui para frente, essa conversa que a gente vai ver, Judas não está participando, ele saiu, então tem 11, tá? Não está os 12 com Jesus. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. A traição de Judas, na realidade, a gente viu que é tudo já cumprimento da profecia, cumprimento da palavra. Jesus não está sendo pego desprevenido. E a morte de Cristo, a morte de Jesus na cruz, é a glorificação do Pai. Por isso que a gente precisa ter uma mente transformada pela palavra, porque é um negócio muito fora da lógica. Como que Jesus vai morrer e isso vai glorificar alguma coisa quando alguém morre, mas o sacrifício de Jesus na cruz glorifica o nome do Pai, porque era necessário que isso acontecesse. Então ela fala aqui: se Deus é glorificado nele, em Jesus, no seu Filho, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, porque o Pai e o Filho são um. Então, se o Pai é glorificado, o Filho é glorificado no Pai. Se nós glorificamos a Jesus, Jesus é glorificado, o Pai é glorificado. Se o Pai é glorificado, Jesus é glorificado. Por isso que ele fala aqui no finalzinho, olha,
e o glorificará em breve, porque Jesus estava falando sobre a sua morte, morte de cruz. No 33, ele fala assim: Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Porque Jesus iria morrer e ressuscitar dos mortos, subir ao Pai. Os apóstolos não podiam estar com Jesus, acompanhar ele naquele momento. Então, eles ainda não estavam entendendo o que estava acontecendo. Só que Jesus continua falando aqui o seguinte. Ele lembra que houve o momento em que Jesus lavou o pé dos discípulos. João primeiro diz que Jesus recebeu tudo do Pai, todo o poder e autoridade. Logo depois fala sobre Jesus mostrar a cena que Jesus age como um escravo que lava os pés dos discípulos, mostrando que nós precisamos servir uns aos outros, e ele continua nisso, mostrando e falando de amor, falando de servir, falando de comunhão, falando da gente copiar o que Jesus está fazendo, aprender com ele, que ele chega aqui e fala aqui no versículo 13: um novo mandamento lhes dou, ame-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Quando a gente lê aqui, a gente pensa assim, mas não é novo, porque Jesus mandou a gente amar o próximo, inclusive amar os inimigos. Como ele fala assim que é o novo mandamento? O que Jesus está mudando aqui? Se a gente prestar bem atenção no que ele fala no versículo 34, ele diz assim, ó: Um novo mandamento lhes dou, ame-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Então, o amor que nós devemos amar o outro é o mesmo amor que Jesus nos amou, é um amor sacrificial. É um amor muito difícil da gente colocar em prática. Porque o amor que Jesus nos amou é o amor que a ponto dele entregar a si mesmo em sacrifício em nosso lugar. Então, é um amor que abandona quem nós somos pelo outro. Lembra que a gente falou que o ser humilde é pensar primeiro no outro ao invés de em mim? Eu penso primeiro no outro, eu procuro ajudar o outro primeiro, eu quero servir do que ser servido. E isso é ser humilde. E o amor de Jesus é um amor a ponto de se entregar não só em humildade, mas entregar a própria vida, é um amor sacrificial. Isso geralmente a gente vê uma prática desse amor sacrificial muito forte nos missionários que entregam a sua vida para pregar o evangelho. A igreja perseguida, que vive em lugares que é proibido pregar o evangelho, que é proibido ser cristão, amar a Jesus. E eles perdoam os seus acusadores, perdoam aqueles que o prendem, que os maltratam, que os torturam. E as pessoas vão perguntar para eles assim: como que você consegue perdoar? Eles falam assim: eu não posso deixar de perdoar porque Jesus me perdoou. Eu não posso dizer como que você consegue amar aquele que fez tanto mal, que te torturou, que matou sua família, que fez tanta coisa contra você. E a resposta que eles fazem é assim: porque Jesus me amou primeiro. Porque é o amor de Jesus. Jesus me ensinou a amar, eu não posso fazer isso diferente. Então, é um amor sacrificial. Esse é o amor que Jesus nos amou. O que que Jesus vai fazendo? Observe que Jesus ele vai subindo degraus, ele vai dando upgrade para a gente, ele vai apontando sempre ele vai dando, ele vai galgando, ele primeiro diz, olha, você tem que amar um ao outro. Depois ele fala, mas amar um ao outro é fácil, ame os seus inimigos. E depois que amar os inimigos, ele fala assim, não é só amar do jeito que você acha, não. Agora você tem que amar como eu te amei, que é um amor de entrega, um amor sacrificial a ponto de se entregar por outra pessoa. Então, é assim, o amor mais difícil. É esse amor que a gente abandona o nosso eu pelo outro. Por isso que fala que é um novo mandamento, porque ele fala não só amar o outro ou só amar o inimigo, mas amar como, além de amar o próximo, e o próximo, não ser só o seu amigo, também o seu inimigo.
E além disso, não é qualquer amor, é o amor sacrificial que ele fala. Aí o que acontece? Simão, Pedro, não dá muito assunto para o que Jesus está falando sobre amor ali, não. Ele está ligado, tipo, onde é que Jesus está indo, que eu quero ir também. Por que que os apóstolos queriam ir? Por que que Pedro queria ir junto? Lembra que eles não estão entendendo o que está acontecendo e a cabeça deles está ligada, olha, Jesus entrou em Jerusalém, né, as pessoas gritando Hosana, Hosana, ele diz que chegou a hora dele, então ele vai tomar o poder. Para onde ele for, eu quero ir. Ele é o cara. O pensamento deles é estar com Jesus porque eles estão achando que Jesus vai tomar posse, né? Ele vai tomar um trono, ele vai virar um governador, mas não é o que vai acontecer. Eles não entenderam. Por isso que ele fala assim: Senhor, para onde você vai? Eu quero ir também para onde o Senhor vai. Eu quero estar junto com o Senhor. E Jesus fala assim: Eu não posso. Você não pode ir aonde eu vou. Não tem como você ir, mas você vai mais tarde. Aí ele diz assim no 37, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Jesus fala, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Por que que Jesus fala isso antes? Para acusar Pedro? Para todo mundo saber que Pedro era um traíra? E tá todo mundo já sabendo que Pedro é um traíra. A ideia não é saber que Pedro é um traíra. Ali, lembra que desde a conversa de Jesus está dizendo assim: olha, eu falo isso antes para que na hora que acontecer vocês creiam. Eu estou dizendo antes para quando acontecer vocês creem. Então Jesus está dizendo antes, preparando Pedro, dizendo: ó, Pedro, não é bem assim, não é bem o que você está pensando. A coisa é diferente. Então ele vai orientando Pedro. No capítulo seguinte, que é o 14, ainda é a conversa depois da ceia, tá ali que Judas levantou, tá os 11 ali, eles estão conversando ali ainda. Então Jesus vai começar a fortalecer os discípulos, Jesus está preparando eles para a sua partida, Jesus está falando que não vai estar com eles um tempo, mas que não vai deixar eles sozinhos. Então aqui Jesus, como a gente falou, não vai mais fazer discurso público, mas ele vai falar de forma privada com seus discípulos. E no capítulo 14 de João, logo no começo, a gente vai ver uns versículos, um dos mais conhecidos da Bíblia. Da mais conhecidos do meio cristão, principalmente, aquele versículos que nos fortalece, que alimenta a nossa esperança, que alimenta a nossa fé. Vamos lá. João 14, versículo 1 até o 3, do 1 ao 3, diz assim, ó: Não se turbe o coração de vocês. Creio em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Esses versículos são os versículos da nossa esperança. Jesus fala para os discípulos assim, ó, não se turbe o coração, não fique preocupado, não se entristeça. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus fala para os discípulos assim: olha, o que vai acontecer é algo muito forte, muito terrível. Mas não fiquem com seus corações abalados, porque eu vou, mas eu volto. É necessário que eu vá. Porque aonde meu pai está, tem muitas, em algumas traduções assim, tem muitas moradas, aqui está com muitos aposentos. Tem traduções que falam assim: na casa de meu pai há muitas moradas. O que que é isso? Muito espaço para levar vocês junto comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. O verdadeiro cristão deve viver nessa esperança. A nossa esperança não é nenhum político, a nossa esperança não pode ser dinheiro, a nossa esperança não é mudança de lei.
O que que tem que ser a esperança do cristão? Que Jesus foi preparar lugar e vai voltar para nos buscar. Essas palavras aqui é do próprio Jesus falando aos discípulos. Então, é um encorajamento para mim e para você, não só para os discípulos. Ah, Jesus está fortalecendo só os apóstolos. Não, ele está nos fortalecendo, porque aqui nós vemos a promessa do retorno de Jesus. Ele fala aqui, olha, versículo 3: E se eu for e lhes preparar lugar, olha aqui, voltarei e os levarei para mim. Jesus está prometendo voltar e vir nos buscar e nos levar para onde Ele está. E é por isso e para isso que nós vivemos. É nesse pensamento que nós vivemos, é nesse entendimento que nós vivemos. Ele foi preparar lugar na casa do Pai para nos receber, para receber a mim e a você. Aqui ele está dizendo para os discípulos: olha, eu vou morrer, vou ressuscitar, subirei aos céus, mas eu vou retornar para buscar e levar todos aqueles que forem entregues a mim pelo Pai para estar comigo onde eu estiver. Então, o que que a gente tem que lembrar? A nossa vida, a gente tem que gastar a nossa vida, a nossa esperança e o nosso desejo para viver esse momento. Jesus prometeu que ia voltar. Tem muito lugar hoje em dia que não fala mais da volta de Cristo. Não fala que ele foi preparar um lugar em que ele vai retornar para buscar os seus, que nós devemos estar esperançosos e ansiosos por este dia. Tem gente que começou a dizer que falar do retorno de Jesus é a mesma coisa que querer fugir de problema. Ah, crente que fica falando que Jesus vai voltar para buscar a igreja é crente covarde, é crente que está com medo dos problemas, é crente que quer fugir desse mundo. Não, Jesus disse que ele vai voltar para buscar. Não é porque a igreja está com medo do mundo, nem porque a igreja quer fugir, é porque nós queremos estar onde Jesus está. Ele disse aqui, olha, para que vocês estejam onde eu estiver. O mais importante do céu não são as ruas de ouro, não é a entrada cheia de pedras preciosas, como diz lá no livro de Apocalipse. O mais importante não é nem que a gente não vai morrer, que não vai envelhecer, que a gente não vai mais chorar. O mais importante é nós estarmos aonde Jesus está. Até porque tem gente que fala assim, eu não gosto de spoiler, né? De saber o final da história. Mas a palavra de Deus, ela dá o começo e dá o fim da história. Nós não vamos ficar no céu muito tempo. Eita, minha irmã, de onde está isso? A palavra de Deus diz que são novos céus e nova terra. Nós vamos voltar a viver aqui. Essa terra não vai explodir, desaparecer, ser destruída e sumir, e todo mundo vai viver no céu e a terra vai desaparecer. Vão ser novos céus e nova terra. Então, nós desejamos estar aonde Jesus está. Não são as ruas de ouro, não é eternidade, não é não chorar, não é não ter fome, não é ter que trabalhar nem se cansar, mas o nosso coração tem que estar ansioso é ver esse Jesus. Como foi cantado ontem, né? Que poder olhar para os olhos de Jesus e tocar no seu rosto. Olhar nos olhos dele e tocar no rosto, sabendo que não vamos ser destruídos, porque lembra que a santidade ela é como uma bomba atômica perto da gente? Nós somos pecadores e perto do que é santo, a gente seria exterminado se não fosse o sangue de Jesus sobre nós. Isso não vai acontecer porque nós teremos tido um corpo transformado, glorificado. Não haverá mais pecado em nós. Então, ver Jesus vai ser natural ver Jesus. Nós não seremos exterminados ao olhar para Jesus. Nós não seremos consumidos ao olhar para Jesus.
Então, nós devemos sim viver na expectativa do retorno de Jesus, porque ele mesmo prometeu. Aonde que ele prometeu? João, capítulo 14, versículo 3. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ele vai voltar para buscar e nos levar para onde ele estiver. E nós sabemos que ele está com o Pai. Então é para isso que nós temos que viver. Não é ninguém querendo fugir do problema, ai, desaparecer, é um bando de covarde. Nós não somos covardes porque o Espírito Santo é que nos capacita. A nossa força vem do Senhor que criou os céus e a terra. E nós desejamos sim estar com Cristo, porque a palavra do Senhor diz isso. Então, não deixe ninguém dizer para você que você não tem que estar com o desejo de estar com Cristo, porque a palavra de Deus diz que ele vai voltar para nos buscar. Vamos continuar aqui, João 14, do versículo 5. Gente, João 14, ele fala coisas assim que a gente pode discorrer bastante, mas a gente vai tentar aqui se atentar, se prender sobre Jesus sendo o caminho, a verdade e a vida, e vamos falar sobre o Espírito Santo. Vamos entender quem é o Espírito Santo. Afinal de contas, quem é esse tal do Espírito Santo? A gente vai falar sobre isso. João 14, versículo 5 diz assim: Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Lembra que estavam querendo estar onde Jesus está porque achava que ele ia tomar o poder? Respondeu Jesus, versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aqui Jesus faz uma das afirmações mais, mais transformadoras e algo assim que hoje é até ofensivo para muita gente ouvir isso. Porque um tempo onde a verdade ficou relativa, dizer que Jesus é a verdade, tem gente que vai se ofender. Mas Jesus fala assim: olha, eu sou o caminho. Preste atenção que ele fala, eu sou o caminho. Ele me diz assim, olha, eu conheço o caminho, eu vou te mostrar o caminho, eu sei para onde você vai passar. Não, ele diz, eu sou o caminho. O que que deixa claro? Ele é o caminho que nos liga ao Pai. Ele não vai nos conduzir como um guia que mostra como a gente chega em um lugar simplesmente não. Tem que passar por ele. Por isso que ele fala, eu sou o caminho. E depois ele diz, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Um negócio interessante aqui é que ele fala assim, olha, ninguém vem ao Pai. Ele não fala assim, ó, ninguém vai ao Pai. Ele diz, eu sou o caminho, mas ele devia falar assim, na lógica, eu sou o caminho e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não, ele diz, ninguém vem ao Pai. Por quê? Ele usando o verbo desse jeito, vem ao Pai, vem, ele declara claramente que ele e o Pai são um. Ele continua todo o tempo afirmando a sua unidade com o Pai. Quem vê Jesus, vê o Pai. Jesus é o único que pode prover acesso a Deus, porque ele pagou pelos nossos pecados. Abre lá em Isaías 53:5. Por que que Jesus é o caminho e ele não tem o caminho? E ele não sabe o caminho, ele é o caminho. Por que será? Isaías 53:5. Profeta Isaías, a gente falou bastante do profeta Isaías na semana passada. 53, versículo 5. Diz assim: Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões,
Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos curados. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Por isso, ele é o caminho. Abre lá agora em Hebreus, capítulo 1, Hebreus. Novo Testamento. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Hebreus 1, 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Jesus agora, depois que ressuscitou dos mortos, ele está assentado, ressuscitou e, subiu aos céus. Ele está sentado à direita do Pai. Então não tem outra forma de chegar até o Pai. Jesus pagou o preço. Por isso que ele não tem o caminho, não é por isso que ele não conhece o caminho. Ele é o próprio caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. A gente já falou sobre ele ser a verdade e já falamos sobre ele ser a vida, porque ele tem vida em si mesmo. Lembra? Só quem tem vida em si mesmo pode dar vida. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. Versículo 7, João 14, 7. Volta lá para João 14, versículo 7 diz: Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Era o tipo da frase que, se alguém falasse, uma pessoa sem paciência ia perder a paciência com Filipe. Porque Jesus acabou de dizer no versículo 7 que quem visse Jesus viu o Pai. Filipe fala assim: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Por que Filipe fala isso? Filipe está querendo uma teofania. Ele está dizendo assim: Jesus, já que você é tão assim grudadinho com o Pai, pede para ele dar uma aparecida aqui para gente, mostra para gente como ele é. Isso já tá bom, já basta para gente. Precisa mais nada além disso, não. E Jesus fala assim, no 9. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Então, quem olha para Jesus, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creio por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: quem crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. As pessoas falam que Jesus nunca reivindicou ser Deus, mas aqui a gente vê claramente que Jesus fala: eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai. Se você me conhece, você conhece o Pai. O único caminho para o Pai. Eu sou o caminho. Ele fala claramente aqui, olha, como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Versículo 10. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Então as pessoas falam, Jesus nunca reivindicou ser Deus. Está claro aqui que o Pai e ele são um. Quando ele termina de dizer isso e deixar claramente que ele é Deus, o que que ele fala aqui no versículo 12? Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai.
Tem gente que lê isso aqui e pensa assim: opa, então eu vou fazer coisas maiores do que Jesus, então eu vou ser maior do que Jesus. Mas o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: eu vou subir ao Pai. Então vocês vão fazer obras maiores até dos que aqui eu fiz enquanto eu estava aqui. Por quê? Porque nós vamos dar frutos. Lembra que Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos? Não é que a gente vai sair por aí sendo maior do que Deus. Tem gente que anda pensando num negócio desse, mas não é isso que Jesus está falando. Versículo 13 e 14. Esse versículo 13 e 14 aqui fala uma coisa que nós temos muito hábito de orar. Diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aí, às vezes, a gente pensa assim: é só orar em nome de Jesus que Jesus vai fazer o que o Pai vai fazer. É só orar em nome de Jesus que vai dar tudo certo. Mas eu tenho orado tanto e não está acontecendo. Mas a gente pensa que é uma fórmula mágica. Mas vamos prestar atenção no que Jesus falou aqui. Ele diz assim: olha, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, para que nossas orações sejam respondidas, elas precisam estar de acordo com a vontade do Pai, para que ele seja glorificado no Filho. Se as nossas orações não estiverem niveladas com a vontade do Pai, ele não vai fazer, não vai responder. Porque lembra que tudo é para a glória dele? Então, o interessante aqui é que ele ainda fala assim no 14: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ele não fala assim, o Pai fará, ele fala assim, eu farei. Vocês pedem a mim, em meu nome eu faço, mas assim o Pai é glorificado no Filho. Então, o nosso pedido, a nossa oração tem que estar de acordo com a vontade do Pai, com a vontade de Deus. Minha irmã, então, como é que eu consigo orar a vontade de Deus? Orar a Bíblia, orar o que a palavra nos ensina, orar o que está de acordo com a vontade de Deus. Como que eu sei o que está de acordo com a vontade de Deus? Com todos esses estudos que nós estamos fazendo, a gente está aprendendo muito sobre a vontade de Deus. Quando a gente está nos cultos, está participando em oração com os irmãos, quando a gente está até numa confraternização, ajudando um, servindo, a gente está aprendendo a vontade de Deus. E a gente aprende a orar à vontade de Deus. Aí sim, o Senhor é glorificado e ele vai realizar aquilo que nós pedimos. Daqui para frente, do versículo 15 em diante, a conversa começa a mudar um pouco. Vamos ver aqui. O título da minha Bíblia fala assim: olha, Jesus promete o Espírito Santo. Versículo 15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. De cara, eu amo Jesus, mas não estou muito afim de fazer o que ele quer que eu faça, então eu não amo. Esse amor sem ação, esse amor que ensinam por aí de receber, 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 eu amo, então a pessoa tem que estar à minha disposição, a pessoa tem que estar me bajulando, a pessoa tem que estar fazendo o que eu quero. Não! Amor é obedecer o mandamento, é fazer algo. Obedecer à vontade do Senhor Jesus. Dizer que ama e não obedece, não ama, porque ele fala aqui, ó, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E ele está ensinando a amar ao outro de amor sacrificial, servir. Versículo 16: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Lembra que agora há pouquinho a gente falou que Jesus estava fortalecendo seus discípulos. Ele estava preparando os discípulos para a sua partida. Pensa, você está com um mestre por 3 anos, ele ensinando, e agora ele vai embora, ele morre, ressuscita dos mortos, sobe aos céus, e agora o que a gente faz?
A palavra de Deus até diz, né, que eles ficam olhando para o céu, aí o anjo fala assim: o que que vocês estão olhando aí? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, da mesma maneira ele vai voltar. Porque eles ficam assim, e agora? O que que vai acontecer com a gente? O que que a gente faz? Jesus já está prometendo aqui, olha, eu vou, mas o Pai vai enviar para você o outro Consolador. A gente, quando lê, geralmente a gente não presta atenção em algumas coisas que passam para a gente, pequenas palavras. Olha só, versículo 16: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, ou outro Conselheiro, para estar com vocês para sempre. Quando Jesus fala outro, ele está se colocando em pé de igualdade com aquele que o Pai vai enviar. Ele fala assim, outro. Quando eu falo assim, outra pessoa, eu estou mostrando, estou me colocando em pé de igualdade, dizendo que nós somos pessoas. Ele está falando outro. Se esse outro não fosse Deus, Jesus não ia se colocar dizendo outro. Cristo aqui, ele está se posicionando em pé de igualdade com o Espírito Santo, indicando ser alguém como ele. Então, aqui a gente já começa a ver que ele está falando do Espírito Santo como Deus. Nós entendemos que o Espírito Santo é Deus, faz parte da Trindade. Continua aqui na sua Bíblia, versículo 17. E quem é esse outro? O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Não tem como receber, o mundo não vai receber o Espírito Santo. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Por que que o Espírito vivia com eles, o Espírito Santo? Porque Jesus estava com eles, então o Espírito Santo estava com eles. Só que ele diz assim, olha, e estará futuro. Por que futuro? Porque Jesus ainda não tinha ressuscitado, não tinha subido aos céus. Aí ele fala, estará aonde? Em vocês, e não com, em. Jesus aqui já está dando sinais do Pentecostes. Vai estar em vocês. Versículo 18: Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Para conhecer a Deus, conhecer o Pai, é necessário obedecer os mandamentos de Jesus. O Pai não vai se revelar a quem não ama o Filho, e só ama o Filho quem obedece os mandamentos de Jesus. O próprio Jesus disse isso. Ah, todos os caminhos levam a Deus. Ah, é, é, qualquer religião que eu tiver vai estar tudo vai me levar para o mesmo Deus. Basta ser gente boa, cumprir as coisas certas, viver numa moral, sabe? Aquela coisa de ensinar só a moral. A gente não pode falar só da moral sem Jesus. Jesus é a base da moral, porque senão é só uma regra. Só uma regra. Amar Jesus é obedecer os seus mandamentos. Assim, nós teremos a revelação do Pai. Jesus, aqui até o versículo 21. A gente vai ler só até o 21. Aqui do versículo 15 até o 21, Jesus fala do amor, fala do Pai, mas aqui ele começa a prometer o Espírito Santo. Começa não, ele promete o Espírito Santo. Mas afinal de contas, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Nós cremos, a Igreja Tábuas da Lei crê que o Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Nós servimos a um Deus que é triuno ou trino.
Pai, Filho e Espírito Santo. Entendemos que o Espírito Santo é Deus e ele, nós dizemos que ele, e na teologia, é a terceira pessoa da Trindade. Minha irmã, mas por que que é importante a gente estudar e aprender um pouco sobre o Espírito Santo? Porque estão abandonando o Espírito Santo. Não querem saber do Espírito Santo. Existem lugares que dizem que o Espírito Santo é uma energia, como uma luz que você acende e apaga, é um momento, é uma força, é um sentimento. O Espírito Santo, ele é um poder que as pessoas têm. O Espírito Santo é o poder de curar, o Espírito Santo é o poder de ressuscitar. Não, o Espírito Santo, ele é Deus. Jesus, por que que aqui eu falei para a gente prestar atenção no versículo 16, quando Jesus fala assim, olha, e eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro. Esse outro coloca esse conselheiro em pé de igualdade com Jesus, porque ele falou outro conselheiro. Então, nós entendemos e cremos, conforme a palavra diz, que o Espírito Santo ele é Deus. E é necessário a gente entender um pouco sobre o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, ele não é uma energia, ele não é uma força, ele não é um empoderamento, ele não é o falar em línguas, ele não é profecia, ele não é nada disso. O Espírito Santo, ele é Deus. E ele é uma pessoa da Trindade. Até então, nós temos falado sobre Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade. Falamos sobre a primeira pessoa da Trindade muitas vezes, que é o Pai. Então, nós cremos na Trindade, que é o quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Primeira pessoa da Trindade, o Pai. Segunda pessoa, o Filho. E terceira pessoa, o Espírito Santo. Não quer dizer que eles estão subordinados, que a primeira é mais forte, a segunda é menos e a terceira é menos ainda. Não. É porque a nossa mente precisa organizar em ordem, porque, lembra? Nossa mente é limitada, Deus é Deus. Então, nós cremos aqui, e a palavra diz, o Espírito Santo é uma pessoa. Existem algumas seitas que se dizem cristãs. Nós dizemos que é seita porque é necessário botar um nome, e o nome dado em teologia, para aqueles que não seguem o que nós entendemos, nós chamamos de seita. Como alguns que não entendem como nós, não creem como nós, vai dizer que nós que somos a seita. Então, assim, tá? Então, nós entendemos que muitas seitas do cristianismo negam que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Dizem que ele é uma qualquer outra coisa, menos uma pessoa. Nós entendemos e cremos que ele é uma pessoa, porque a Bíblia, ela é clara em dizer que o Espírito Santo é uma pessoa. E da onde que a gente tira que a Bíblia é clara em dizer que o Espírito Santo é uma pessoa? O Espírito Santo, ele é uma pessoa e é uma pessoa distinta do Pai e do Filho. Ele não está ali um pouquinho no Pai e um pouquinho no Filho, não, é uma pessoa distinta. Por que que é importante dizer que é distinta? Porque a gente acabou de dizer que nós cremos num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa distinta, sendo que o Deus é um só. Minha irmã, não são três deuses? Não, é um Deus só, tá? Vai lá, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Por que que a gente crê que é uma pessoa? É uma pessoa distinta, separada do Pai e do Filho. A gente viu aqui em João 14 que ele disse o quê? Vai enviar outro, e não o mesmo. Outro Consolador. Mateus 3,16. Mateus capítulo 3, versículo 16 diz: Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Aqui é o batismo de Jesus. No batismo nós vemos Pai, Filho e Espírito Santo se apresentando. Preste bem atenção. Jesus ele é batizado na água, diz aqui, ó.
Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele. Então, Jesus sai da água, o Espírito Santo vem em forma de pomba, pousando sobre ele. E nesse momento, vem uma voz do céu, que é o Pai, dizendo: Esse é meu filho. Por isso, nós entendemos que é o Pai falando, né? Esse é meu filho amado, em quem me agrado. Então, no batismo de Jesus, nós já conseguimos ver as pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá em Atos, capítulo 5. Logo depois de João. Atos 5, 32. Atos 5, 32 diz assim: Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Então, Deus e Espírito Santo aqui não é a mesma pessoa, é o mesmo Deus, mas não é a mesma pessoa, tá? Deus concedeu o Espírito Santo àqueles a quem obedece. Vamos lá agora em Hebreus capítulo 9. Só uns exemplos para a gente ver que Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas da Trindade. Hebreus 9, versículo 14. Quanto mais Me perdi, peraí. 14, 13, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Você vai falar assim: não entendi nada. O que esse versículo aqui tem a ver com o assunto? Preste atenção. Quanto mais o sangue de Cristo, segunda pessoa da Trindade, que pelo Espírito eterno, terceira pessoa da Trindade, se ofereceu de forma imaculada a Deus, primeira pessoa da Trindade. Purificará a nossa consciência dos atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Claramente, no versículo 14 do capítulo 9 de Hebreus, nós temos as três pessoas da Trindade. Então, o Espírito Santo é uma pessoa distinta. Ele é uma pessoa sim. Então, ele não é uma energia, não é um poder, ele é uma pessoa, tá? O Espírito Santo, ele tem atributos pessoais. O que é isso? São coisas que ele tem pessoais, que é isso que faz com que sua relação com o Pai e o Filho, que só pode ser entendida se também houver entendimento de que ele é uma pessoa. Jesus, né, o Espírito Santo, desculpe, ele tem atributos pessoais dele, tá? Coisas que ele tem, que mostra que ele não é a mesma pessoa que o filho e nem a mesma pessoa que o pai. Coisas que são específicas do Espírito Santo. Esses são, melhorei. Atributos pessoais seriam isso. Coisas específicas do Espírito Santo. Mostra que ele é uma pessoa distinta. Por exemplo, vai lá em Mateus capítulo 28. A gente aqui está vendo referências bíblicas mostrando que o Espírito Santo ele é uma pessoa, sim, distinta da Trindade. Então, ele não é só uma força em poder, tá? Ele é Deus. Mateus 28, versículo 19. Diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma ordem que o Senhor deu. Nós batizamos, somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fosse distinto, não precisava falar, né? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Outro exemplo, 1 Coríntios, Novo Testamento ainda, 1 Coríntios, capítulo 12. Um pouquinho mais à frente de onde você está, não é difícil você encontrar. 1 Coríntios 12, vamos ler do versículo 4 em diante, diz assim, 1 Coríntios 12, versículo 4. Se você puder abrir na sua Bíblia, a gente já está encerrando, tá? Quando a gente pegar assim na Bíblia, é bom que você não dorme. E você vê referências bíblicas, você pode marcar, você pode anotar. 1 Coríntios 12, 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, o que que vai acontecer aqui? Presta bem atenção. Olha como que Paulo separa bem. Versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, o Espírito que trabalha nos dons, que nos dá os dons. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Vai lá agora em 2 Coríntios, capítulo 13. Está quase encerrando hoje. 2 Coríntios, capítulo 13, 13. Eu estou em Gálatas. 2 Coríntios, isso? É 13, 13. Essa anotação está certa. Todos os santos lhes enviam saudações. Não é esse, não. Vamos pular então. Vamos para 1 Pedro. Deve estar anotado errado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Perto de Apocalipse, Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos diversos no ponto da Galácia, na Capadócia, da província da Ásia e da Bitínia. Eu acho que também está anotado errado. Ah, é o 2, né? Está anotado 1. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, é isso mesmo. Obrigada. Presbítero Johnny me ajudando. Então, gente, é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, não o versículo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Pedro coloca claro aqui o quê? Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento do Pai. Quem nos santifica? O Espírito Santo. Para quê? Para a obediência a Jesus Cristo. O que que a gente viu agora há pouco Jesus falando? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os obedece, esse é o que me ama. Segunda-feira que vem a gente vai continuar falando sobre o Espírito Santo. Vamos falar sobre a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo tem personalidade? Tem. Ele tem emoções, vontade, ele sente ciúme, ele tem ações próprias, ele tem personalidade. O Espírito Santo exorta, ensina, controla, testifica, repreende, intercede. Vamos falar sobre. Dar um spoilerzinho aqui. O Espírito Santo é Deus, Espírito Santo como Deus, Espírito Santo, os nomes do Espírito Santo na Bíblia, se o Espírito Santo deve ser adorado, como o Espírito Santo trabalhou no ministério de Jesus, a obra salvadora do Espírito Santo, a obra de salvadora não, a obra do Espírito Santo na salvação, como que o Espírito Santo trabalha na salvação das pessoas, na salvação, como que ele faz, como que ele trabalha, qual é o papel dele na obra da salvação das pessoas. Isso tudo, talvez não na segunda-feira a gente termine, mas é importante a gente falar sobre isso, por quê?
porque as igrejas estão esquecendo, nós estamos esquecendo quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus, o Espírito Santo, ele age, o Espírito Santo, ele é o Consolador, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ele tem personalidade, o Espírito Santo age, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo não tem evangelho, não tem pregação, não tem, a pessoa não se convence de que precisa de um redentor e de um salvador, então não há salvação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Alguém quer perguntar alguma coisa? Estou tentando dar uma olhadinha aqui na caixinha aqui de, ai, dos comentários. A Bianca colocou, foi quem botou? Ah, a pastora Rose botou que também já ouviu testemunhos de pessoas que aprenderam a ler lendo a Bíblia. Isso é verdade. A palavra de Deus, ela faz milagres e maravilhas. Louvado seja Deus, gente. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então? Vocês puderem anotar na Bíblia de vocês essas coisas que a gente tem falado. Eu aconselho vocês a marcarem aqui em João 14, o versículo 16, essa palavra outro, né? Que fala outro conselheiro. Isso daí é uma prova que Jesus fala em pé de igualdade sobre o Espírito Santo. Isso é uma referência muito forte que você pode ter anotado na sua Bíblia, tá? Isso vai te ajudar a gravar onde está. Vamos orar? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome nessa noite. Espírito Santo, muito obrigado, 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 Espírito Santo, pela tua palavra, pelo ensinamento, por nos dar entendimento, por nos convencer, por ser nosso intercessor, nosso conselheiro, por nos mostrar o caminho correto, que é Jesus Cristo, nos ensinar a obedecer e a amar a Jesus, nos moldar, nos santificar, santifica-nos em ti. Espírito Santo, santifica a tua igreja, santifica a nossa mente, santifica os nossos lábios, santifica-nos em ti, que nós viemos caminhar em santidade através de ti, Senhor. No nome de Jesus nós oramos, Pai. Grave em nossos corações a tua palavra e não nos deixe esquecer aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nos fortalece, Espírito Santo, para colocarmos em prática tudo aquilo que nós temos aprendido. Queremos, sim, obedecer ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, cumprir os mandamentos dele, porque nós o amamos, nós amamos a Jesus. Glorificamos a ti nesta noite, te agradecemos, Pai. No nome de Jesus, amém. Gente, muito obrigado, louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, pastora Rose, seu esposo Márcio, diaconisa Fabiana, Janaína, diaconisa Dineia e o seu esposo. Luciana, louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Luciana, Bianca, Ana, pastora Rose, o Anderson. Glória a Deus, missionária Tereza. Gente, Deus abençoe vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês são uma bênção. Até segunda-feira. Um beijo.